Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, pessoal? Hoje temos a nossa aula de tronco encefálico, a nossa primeira aula de tronco encefálico. Tá? Tronco encefálico é um tema que a gente vai usar várias aulas para aprender tronco encefálico, não vai ser uma aula só. Essa é uma primeira aula bastante introdutória sobre tronco encefálico, no qual eu vou falar sobre aspectos gerais do tronco, não é? Vou falar também, lembrar um pouquinho da embriologia do tronco cefálico, como é que é a formação do tronco cefálico na sua embriologia. Lembrar os pares crânios do tronco, que partes do tronco encefálico eles saem, né? E o que é dorsal e o que é ventral, né? Na saída desses pares cranianos. Vou falar um pouquinho sobre a anatomia externa do bulbo, né? O que a gente consegue visualizar, assim, dando uma primeira vista, assim, no bulbo, não é? E no final dessa aula, a gente termina essa aula falando sobre um ponto que é um ponto bem complexo de se entender na anatomia, não é? Que é a decussação das pirâmides bulbares, não é? E a decussação do leminisco medial, que vai acontecer ali no bulbo, tá? A gente vai num ritmo tranquilo para que a gente possa aprender bem esse tronco cefálico, não é? Então começamos a nossa primeira aula desse tronco encefálico, tá? Vou clicar aqui. Bom, então lembrar um pouquinho da embriologia, tá? O que nós temos dentro da êmbrio, tá? Quando a gente começa o desenvolvimento embrionário, a gente vai ter o quê? A gente tem o encéfalo anterior, ou prosencéfalo, tá? Depois a gente tem o encéfalo médio, ou mesencéfalo, e depois nós temos um encéfalo posterior, ou romboencéfalo, tá? O que vai acontecer? Esse encéfalo anterior, esse prosencéfalo, ele vai se dividir em duas partes, tá? Ele vai se dividir em telencéfalo, a gente vai ter o córtex cerebral, não é? A gente vai ter os hemisférios cerebrais, tá? E a cavidade que fica, as cavidades que a gente vai ter aqui são os ventrículos laterais. Os ventrículos laterais vão acabar ficando nesse telencéfalo, tá? Depois nós temos o diencéfalo, onde a gente vai ter os tálamos, tálamo, hipotálamo, epitálamo, tá? Todas as estruturas diencefálicas, tá? O terceiro ventrículo que vai estar por ali, não é que vai ser a cavidade que a gente vai encontrar ali. Depois nós temos o mesencéfalo, que acaba gerando o próprio mesencéfalo, não é? E no final das contas ele gera o mesencéfalo mesmo, não é? E o que passa por ali, não é? É o aqueduto de Sylvius. Essa é a cavidade que nós temos por ali, tá bom? E depois nós temos o encéfalo posterior, o romboencéfalo, que vai gerar duas estruturas, que é o metencéfalo e o mielencéfalo, que vão acabar gerando o quê? Que vão acabar gerando o metencéfalo vai acabar gerando ponte, não é? E cerebelo, enquanto o mielencéfalo vai acabar gerando bulbo. Então, o que acontece? Eu tenho o que vai ser esse tronco encefálico? Esse tronco encefálico é mesencéfalo, ponte e bulbo que vão ser gerados aqui, tá bom? E em termos de ventrículos, nós temos o quê? Nós temos o quarto ventrículo aqui, ó, pegando não é, do parte do tá pegando a ponte e o bulbo, não é? A parte superior do quarto ventrículo vai pegar a ponte, não é? Vai ser a cavidade da ponte, e a parte inferior do quarto ventrículo, que é a continuação, né, da parte superior, vai ficar junto ao bulbo, tá bom? Então, aqui a gente já consegue ter uma noção do desenvolvimento embrionário dessas estruturas e consegue ter uma noção das cavidades nas quais essas estruturas pertencem, tá bom? Bom, aqui nós temos uma figura mostrando a medula espinhal e a continuação dela com o tronco cefálico, tá? Na verdade, o tronco é uma continuação da medula e o diencéfalo em cima é uma continuação do tronco, tá? Então, o que a gente tem aqui? Isso aqui é um corte sagital,
não é? Eu estou cortando exatamente na metade o sistema nervoso e eu consigo ver o quê? Eu consigo ver toda a medula espinal, não é, que a gente já estudou, não é? A porção cervical, a porção torácica, a porção lombar e a porção sacral, tá? A porção sacral aparece melhor aqui, tá? E aqui nós temos uma vista, nessa outra imagem, nós temos uma figura que seria como se fosse uma vista dorsal do encéfalo, como se eu estivesse olhando o encéfalo aqui por trás, tá? O que a gente pode ver muito bem aqui, ó? Olha só. Eu tenho aqui a medula espinal na sua porção cervical e ela faz o quê? E ela já faz o seguinte, e ela já se continua no bulbo, tá? O bulbo, vocês vão ver, em inglês ele vai ter o nome medula oblonga ou medula oblongata. E no inglês o nome da medula espinal é spinal cord. Então, se vocês verem medula oblonga ou medula oblongata, é o bulbo, não tem nada a ver com a medula espinal. A coisa que tem a ver que é a continuação, certo? Depois aqui em verdinho nós temos o quê? Nós temos a ponte e depois nós temos o mesencéfalo. Depois a gente sobe um pouquinho mais, já vai ter o diencéfalo, não é? E aí, lá em cima eu tenho o telencéfalo, eu tenho o cérebro, tá? Então, olha aqui, ó. E aqui, não é? Eu posso ver essa estrutura por trás, né? Eu posso ver a parte dorsal dela, tá? Lógico que, por exemplo, o mesencéfalo já vai estar escondido ali, né? Mais atrás do encéfalo, não é? A gente vai aparecer aqui o bulbo, não é? Vai aparecer um pouquinho da ponte, e o mesencéfalo já vai ficar um pouquinho mais escondido ali, tá? Bom, seguindo, tá? Aqui a gente já pode ver um pouquinho melhor, tá? É como se a gente tivesse aumentado aquilo. Então, olha aqui, ó. Vem aqui a medula espinal, até a primeira cervical, depois aqui em vermelho o bulbo, depois a ponte, o cerebelo aqui, não é? Depois eu tenho o mesencéfalo e depois o diencéfalo, tá? Então, o que eu tenho aqui, ó? Aqui eu tenho o aqueduto, ó. Essa região, o aqueduto não, perdão, o quarto ventrículo. Olha aqui, ó, o aqueduto é aqui mais para cima, tá? Isso aqui é o aqueduto. Então, eu tenho aqui, ó, o quarto ventrículo, não é? Que vai fazer o quê? Que parte dele, a parte superior, pega onde? A parte superior dele vai ser relacionada à ponte, não é? E a parte inferior vai ser relacionada ao bulbo, tá? Bom, então, o tronco cefálico é contínuo rostralmente com o diencéfalo, ele se continua no diencéfalo, e ele é contínuo caudalmente com a medula espinal, tá? E o limite dorsal dele, não é? Aqui, esse limite aqui, é o quarto ventrículo, tá? Vocês podem ver aqui, ó, que o cerebelo, ele faz o quê? Aqui a gente tem o cerebelo, e o cerebelo ele tem uma projeção, a gente vai estudar melhor, o cerebelo tem uma projeção aqui, ó, fica bem próximo ao bulbo, não é? Por que tem que ter tanto cuidado com uma herniação de cerebelo? Porque se eu herniar o cerebelo, ele pode fazer o quê? Ele pode fazer uma pressão aqui, pressionar o bulbo. Lembrando que os centros respiratórios, eles ficam no bulbo, tá? Bom, seguindo um pouquinho mais, tá? Olhem só. Agora aqui, nessa figura, é como se eu tivesse feito o quê? Como se eu tivesse tirado tudo que tem em volta desse tronco cefálico e eu tenho só o tronco, tá? Isso é um modelo muito comum que a gente usa nas aulas de anatomia. É muito comum o aluno recebe o tronco na mão, não é? E ele recebe esse tronco na mão e ele tem algo bem parecido com isso que vocês estão olhando aí, tá bom? O tronco não é uma estrutura muito grande. Deixa eu ver se eu tenho algo aqui. O tronco é uma estrutura pequena, assim, cabe na mão facilmente. Tá? Não tem nada parecido com o tronco cefálico aqui para mostrar para vocês, mas o tronco é uma estrutura que vai caber na mão, assim, fininha, assim, facilmente. Tá? Bom, então olha aqui, ó. O
que eu tenho aqui nessa primeira vista? Essa é a primeiro vistaço assim, que a gente está dando nesse tronco encefálico. Tá? Primeira olhada. Assim. Isso aqui é a vista anterior, eu estou olhando a parte de baixo, eu estou olhando a parte ventral. E isso aqui é a vista posterior, eu estou olhando de cima, eu estou olhando a parte dorsal desse tronco. Tá bom? Então, olha só, num primeiro vistaço, assim, ó, o que são essas coisinhas que estão saindo aqui, ó? Tá? Isso aqui, ó, são pares cranianos, tá? Então, eu estou fazendo o quê? Estão saindo radículas aqui que vão formar pares cranianos, tá? Então, aqui eu tenho a saída de pares cranianos. Se vocês olharem aqui, vocês já começam a ver uma coisa que é bem interessante, tá? Olhem o seguinte, do terceiro até o 12º par craniano, eles vão ser de tronco cefálico, tá? Tem uma briga se o 11º é realmente um par de tronco ou se ele só se mete por ali porque ele sai das porções mais cervicais da medula, tá? Mas assim, ó, do terceiro até o 12º, não é? São pares cranianos de tronco cefálico, tá? Se a gente olhar aqui, ó, a maior parte deles sai efetivamente da parte ventral, tá? Então, a maior parte deles vai sair da parte ventral. Tem um só que sai da parte dorsal. Tá aqui, ó, tá aparecendo aqui por trás, ó, saindo aqui, ó. Aqui por trás, ó. Que seria esse aqui, ó. Tá? Tem um só que sai da parte dorsal, que é o quarto par craniano, não é? Que sai lá do mesencéfalo, da parte dorsal, não é? Que é o nervo troclear. Tá bom? Então, se perguntassem para vocês assim, tipo, de onde sai mais pares cranianos, sai da parte ventral, da parte anterior. Tá? Enquanto da parte posterior, não é? Eu vou ter o quê? Eu vou ter um número menor de pares cranianos saindo. Tá? Logicamente que essa imagem aqui, ela está fazendo o quê? Ela está sem o cerebelo. Você tirou o cerebelo. Então, tudo isso aqui, ó, é um espaço que fica, não é, do quarto ventrículo. O cerebelo está ali por cima, não é? E eu tiro o cerebelo para poder exemplificar melhor, tá? Outra coisa que se dá para se notar bem aqui, não é o objetivo dessa aula, a gente vai tratar disso depois, não é? Aqui eu tenho o seguinte, aqui eu tenho os colículos, tá? Então eu tenho o quê? Eu tenho aqui colículos superiores e tenho aqui colículos inferiores. Colículos superiores, que não dá para ver aqui direito, mas eles têm um braço aqui, não é? Que se comunica com o núcleo geniculado lateral do tálamo, e esse núcleo geniculado lateral do tálamo recebe informação visual, não é? E tem o colículo inferior aqui, tem outro bracinho aqui, ó, que se comunica com o núcleo geniculado medial do tálamo e processa informações auditivas. Então, é muito notável, assim, quando a gente olha nessa vista posterior, não é? A gente já nota essa estrutura aqui, tá? Outra coisa, tudo que está aqui está sem vaso sanguíneo, para facilitar a nossa observação, tá? Nós temos uma quantidade bem grande de vasos aqui. Quando a gente for estudar depois a vascularização, vocês vão ver que tem uma quantidade bem grande de vasos. Por exemplo, assim, ó, quando a gente olha aqui, ó, aqui eu tenho um sulco, não é? Pode dar para ver que tem um sulquinho aqui, ó, isso aqui é o sulco basilar, tá? Por que tem esse sulco basilar aqui? Porque a artéria basilar passa aqui e tem vários ramos dela que vão... Então, isso aqui vai estar coberto por vasos também, tá? Bom, primeira vista, assim. Aqui a gente tem um corte coronal do encéfalo, não é? E a gente pode ver nesse corte, pode ver mesencéfalo, ponte e bulbo, tá? Então, olha aqui, ó. Aqui mesencéfalo, aqui a ponte, não é? E aqui o bulbo. Depois lá para baixo a gente continuaria com a medula espinal. O que a gente pode notar aqui, não é? A gente já começa a observar aqui, olha aqui, ó. Olha o córtex cerebral. Substância cinzenta por fora, substância branca por dentro.
Lógico que tem alguns núcleos de substância cinzenta aqui, ó. Aqui é um núcleozinho de substância cinzenta, outro núcleozinho de substância cinzenta. Mas assim, ó, a lógica é o quê? Substância cinzenta por fora, substância branca por dentro. Corpos de neurônios por fora, tá? E os axônios aqui por dentro. Agora, olhem como esses axônios eles fazem o quê? Eles se projetam, não é, do córtex e fazem o quê? Tá? E vem aqui, ó, e vem passar por esse tronco aqui, ó. Não só axônios se projetam do córtex e passam por esse tronco, mas também o que é? Outras fibras passam pelo tronco e vão em direção, que vão em direção ao córtex. Olhem como é uma via de comunicação muito interessante, tá? Tem que entender isso daí. É uma via de comunicação muito interessante. E aí a gente se pergunta o seguinte: o que o tronco faz? Não é? O tronco faz várias coisas, tá? O tronco controla funções vitais, por exemplo, o processo respiratório é controlado pelo tronco, o tronco controla batimento cardíaco, controle da pressão arterial é feito pelo tronco encefálico, tá? O tronco encefálico, por exemplo, ele tem um conjunto de fibras que sai numa porção aqui que é a formação reticular e vai lá que é o sistema reticular ativador e ativa esse córtex e mantém vocês acordados. Então, assim, tem várias funções que são desempenhadas pelo tronco, tá? Aos poucos a gente vai entendendo essas funções, tá bom? Mas são várias funções que são desempenhadas. Muitas delas, a maioria delas, são totalmente inconscientes, tá? Ou seja, vocês não acabam não controlando, vocês não sabem, não tem como controlar a pressão arterial de vocês. Então, vou ficar com a pressão, vou aumentar a pressão, vou diminuir a pressão, não. Voluntariamente vocês não conseguem fazer isso, tá bom? Então, só um apanhado aí das funções desse tronco cefálico, tá? A gente vai ver isso bem melhor na neurofisiologia e até na anatomia a gente vai começar a falar um pouquinho mais sobre isso, tá legal? Então, essa primeira vista aqui não é sobre esse tronco e seguimos, tá? Olha aqui, ó. Olhem aquele quarto ventrículo que eu tinha falado para vocês, ó. Olha aqui, ó. Aqui vem o aqueduto de Sylvius, tá? E aí eu tenho o quê? Lá em cima eu vou ter o terceiro ventrículo, aí eu tenho o quê? Aqui vem o aqueduto de Sylvius, e aí eu faço o quê? Tem esse aqueduto de Sylvius, e eu vou formar depois o quarto ventrículo, tá? Notem que o mesencéfalo, olha aqui, ó, olha o mesencéfalo, ele tem uma porção que faz o quê? Ele tem uma porção que fica abaixo do aqueduto e uma porção que fica acima do aqueduto, tá? Os alunos vão me dizer, professor, mas é separado? Não, não é separado. Aqui o aqueduto é um tubinho, e depois tudo em volta, não é? Tem um conjunto de fibras nervosas ali em volta daquele aqueduto. É um tubo que está, uma tubulação que está passando no meio, tá? Então, quer dizer, como esse corte é bem medial, como ele é um corte bem sagital, ele faz o quê? Pode dar a impressão que tudo está separado, né? Que a parte de baixo está separada da parte de cima, que a parte ventral está separada da parte dorsal. Mas não é. Ou seja, é só uma tubulaçãozinha que passa e depois a gente tem tudo isso envolvido, tá bom? Isso é um engano que os alunos fazem, às vezes, não é um engano bem simples quando ele só olha a figura, quando ele não consegue pegar a peça, ver a peça e trabalhar com a peça, tá? Outra coisa, aqui a gente consegue ver células ependimárias, não é? Um conjunto de células ependimárias, né? Formando um epêndima, que vai fazer o quê? Ó, aqui em cima também, ó. Aqui no terceiro, não é? E aqui no quarto ventrículo, tá? Aqui para cima também tem células ependimárias. A gente consegue fazer o quê? A gente consegue ver esse epêndima fazendo o quê? Esse epêndima serve para produzir líquor. Não dá para esquecer que dentro dos ventrículos eu vou ter o quê? Dentro dos ventrículos eu vou ter, vai estar cheio de líquor, tá bom?
Seguindo. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma imagem muito bonita, uma imagem como se eu tivesse um encéfalo transparente. Então, tendo esse encéfalo transparente, eu consigo ver os ventrículos, consigo ver o formato dos ventrículos. Tá? Então, olha aqui, ó. Aqui eu tenho o primeiro e segundo ventrículo, os ventrículos laterais. Depois eu tenho o quê? Depois aqui embaixo eu tenho o terceiro ventrículo, essa estrutura aqui, ó. Vou desenhar aqui para vocês. Ó, isso aqui, ó. Isso aqui, ó, são os ventrículos laterais, tá? Olha aqui, ó. Primeiro e segundo, mas raramente a gente fala isso. Ela sempre se fala ventrículos laterais, tá? Depois tem o terceiro ventrículo, tá? Já mais ali na região do diencéfalo. Depois eu tenho o aqueduto de Sylvius, não é? Que vai passar por uma boa porção do mesencéfalo, e aí vai se abrir aqui, ó, o quê? Vai se abrir o quarto ventrículo, tá? Aqui eu tenho a abertura do quarto ventrículo. Tá? Então já é interessante que vocês comecem a conhecer esse sistema ventricular e comecem a observar na anatomia esse ventrículo nos diferentes cortes anatômicos, nas diferentes figuras que a gente for mostrando por aqui. Tá bom? Bom, então assim, vamos começar a pensar um pouco, tá? Sobre funções do tronco, tá? Primeiro assim, ó, não todas, tá? Mas uma boa parte das funções sensoriais e motoras da cabeça e do pescoço vão ser feitas pelos pares cranianos do tronco. Por que não toda? Pessoal, visão, por exemplo, nervo óptico. Nervo óptico está aqui, ó. Nervo óptico é uma projeção do diencéfalo, que não pertence ao tronco cefálico. Tá? Nervo olfatório, tá? Primeiro par craniano. Ele é uma projeção do quê? Ele é uma projeção do telencéfalo, que não pertence ao tronco cefálico. Então, primeiro e segundo par não pertencem a esse tronco cefálico. Tá? Mas depois, todos os outros pares cranianos vão pertencer ao tronco cefálico. Tá? Quais são os outros pares cranianos que nós vamos ter? Tá? Aqui, vamos pegar desde o começo, né? Terceiro par craniano, nervo oculomotor. Tá aqui, ó. Pertence ao mesencéfalo. Tá? Depois, nervo troclear. Também vai sair lá do mesencéfalo, só que da porção dorsal. Tá? Quarto par craniano. Depois, quinto par. Olha o quinto par. Olha aqui, ó. Aqui sai o nervo trigêmeo. Quinto par. Por que ele se chama trigêmeo? Porque ele tem 3 ramos. Outra confusão que é muito comum os alunos fazerem, o aluno pensa que o trigêmeo é o terceiro par craniano. Não. O terceiro par craniano é o oculomotor. O quinto par craniano é o trigêmeo. Tá? Então, ele tem 3 ramos. Ele tem um ramo oftálmico, que vai inervar essa parte de cima aqui da cabeça. Né? Depois, ele tem um ramo maxilar, que vai inervar essa maxila. E depois nós temos um ramo mandibular, que vai inervar a mandíbula. Tá? Não se preocupe, a gente está só dando um vistaço, uma primeira olhada. Todos esses pares cranianos vão ser detalhados para vocês. Tá bom? Bom, aí depois eu tenho o quê? Quinto par craniano já foi, tá? Vamos ao sexto par craniano, não é nervo abducente. Tá aqui ele, ó. Nervo abducente, tá? Esse nervo ele faz o quê? Ele contrai essa musculatura reto-lateral, não é? E faz o quê? E faz o olho abduzir para o lado, tá? Quando eu abro os olhos para o lado, opa, tá? Quando eu coloco os olhos para o lado, eu estou usando esse nervo abducente, né? Eu faço essa abdução. Tanto que se o indivíduo perder um pouco o tônus ou lesar esse nervo abducente, ele faz um estrabismo convergente, ou seja, o olho faz o que? Ele vem para o meio, tá? Ele se projeta para a porção medial, porque o reto medial, o músculo reto medial começa a puxar esse olho
para o meio, tá bom? Bom, aqui está esse nervo abducente, tá? Sexto par craniano, né? Depois nós temos o nervo facial, tá? Sétimo par craniano, nervo importantíssimo em termos de movimentação da face, não é? Depois nós temos o oitavo par craniano, tá aqui, ó. Facial estaria aqui em cima, né? E aqui embaixo, aqui o oitavo par craniano, que é o vestíbulo coclear. Esse nervo ele tem uma porção vestibular, que traz informações do aparelho vestibular, né? Que é o nosso aparelho do equilíbrio, e ele traz informações também da cóclea, não é? Que é o nosso aparelho da audição. Oitavo par, depois nono par, olha aqui, ó, nervo glossofaríngeo, tá? Aí vai ter uma série de funções do nervo glossofaríngeo, desde de inervar glândulas salivares, inervar uma parte da língua, inervar seio carotídeo, essa região aqui. Então, tem várias funções desse glossofaríngeo que a gente vai ver depois com o tempo. Tá? Nono par, depois décimo par, nervo vago. Tá? Nervo vago é um nervo que tem uma distribuição vaga pelo corpo. Então, ele sai do bulbo, não é? E vai fazer o quê? Vai se distribuir ao longo de todo o corpo, tá bom? Depois, 11º par, nervo acessório, tá? Nervo vago aqui mais para cima, tá bom? Depois, 11º par, nervo acessório. E, por fim, nervo hipoglosso, que é o nervo que faz o quê? Que faz a movimentação da língua, tá? Toda a movimentação que nós temos da língua é feita pelo nervo hipoglosso, tá bom? Aqui a gente já deu uma primeira olhada, não é, nesses pares cranianos, já começa a ter uma ideia sobre esses pares cranianos e a posição, a disposição deles no tronco encefálico. Bom, desses pares cranianos, quais saem, tá, do bulbo? O que é o bulbo aqui? Tá? Isso aqui é aquela vista ventral que a gente está tendo. Então, eu tenho o quê? Isso aqui, ó, é o bulbo, ó, que eu estou delineando aqui. Ó. Isso aqui é o bulbo. Tá? E aqui, ó, a gente tem a ponte. A separação entre o bulbo e a ponte, não é? Ela é muito clara anatomicamente, não é? Nessa vista ventral. Ela é muito clara porque tem um sulco aqui, ó, que é o sulco bulbopontino. Né? Então, tem esse sulco, essa separação aqui, ó, ela é muito clara entre o bulbo e a ponte. Tá? Então, olha aqui, ó, aqui a gente já consegue ver os pares cranianos saindo, não é? A gente consegue ver olha o que eu falei para vocês. Eu vou tendo as raízes desses pares cranianos saindo, essas radículazinhas aqui, ó, e elas vão fazer o que? Elas vão se juntar e vão formar um par craniano, tá? Então, olha aqui, ó, olha o hipoglosso aqui, ó, saindo aqui, ó, tá? Dessa porção ventral. Depois eu já estou indo mais em direção ao dorso. Lógico que eu não estou no dorso, mas estou indo em direção ao dorso, tá? Depois eu vou ter o quê? Olha aqui, ó. Eu tenho aqui o nervo acessório, 11º, mas aquilo que eu disse para vocês, a origem dele vai sair das porções mais cervicais da medula espinhal, uma parte da origem dele, para você ver que ele tem uma certa fusão ali com o 10º par craniano, tá? Aqui eu tenho o 10º par craniano, nervo vago, tá? E aqui o 9º par craniano glossofaríngeo. Então, se perguntassem para vocês quais pares cranianos partem do bulbo, exatamente, a gente tem o quê? Glossofaríngeo, 9º par, vago, 10º par, acessório, 11º par, e o hipoglosso, não é? 12º par. Então, aqui a gente vai ter o que está saindo do bulbo, não é? Tá? Bom, o que sai da ponte? O que emerge da ponte? Tá? Olha aqui, ó. O que está na ponte mesmo é o 5º par craniano. É o nervo trigêmeo. Esse sim, esse
é pontínuo mesmo, tá? Os outros também são pontínuos, mas eles saem exatamente desse sulco bulbo contínuo aqui, ó. Tá? Então, o abducente sexto par craniano sai daqui, ó, desse sulco bulbo contínuo, tá? O nervo facial também sai daqui, tá? E o oitavo par craniano, vestíbulo coclear, também vai sair desse sulco bulbo contínuo, tá? Aqui a gente pode ver, ó, aqui a gente pode ver o terceiro par craniano, não é? Que é o nervo óculo-motor, mas ele está saindo do mesencéfalo, tá? E aqui, vindo de lá de trás, vindo de lá do dorso, não é? Nós temos o quarto par craniano, o troclear, tá bom? Agora, o que vai sair do mesencéfalo? Exatamente o que eu tinha dito para vocês. Terceiro par craniano, o óculo-motor, e o troclear, que está vindo lá daquela porção dorsal do mesencéfalo, tá? Então, agora vocês já dominam, vocês já sabem quais pares cranianos saem das diferentes regiões do tronco encefálico. Bom, mas agora, desses pares cranianos, o que é motor e o que é sensitivo? Então, aqui, ó, eu tenho uma abreviação do que é motor e o que é sensitivo. A gente vai ver quando a gente olha com mais detalhes, a gente vê que isso é muito resumido, tá? Mas funciona razoavelmente bem. Então, o que eu tenho aqui, ó? Em amarelo eu tenho que é sensorial, em azul eu tenho pares cranianos que são motores, e em verde eu tenho pares cranianos mistos, que eles são sensoriais e motores, tá? Então, vamos ver. Quais são... Vamos começar pelos motores. Quais são os somente motores, tá? Olha aqui, ó. O que é somente motor, tá? Eu vou ter aqui, ó. Aqui, ó. Nessa imagem mostra que o acessório é somente motor. Tem algumas coisinhas também relativas à sensibilidade, quando a gente olha melhor, tá? Hipoglosso é bem motor, a movimentação da língua ele é bem somente motor. Abducente, quarto par craniano, é bem motor também, tá? Nervo óculo-motor, terceiro par craniano, bastante motor também, não é? E o troclear também bastante motor, tá? Ponto. Agora, vamos olhar quais são os sensoriais, tá? Vestíbulo coclear, oitavo par craniano. Realmente, ele é principalmente sensitivo, tá? Mas assim, ó, se vocês forem ver a fundo, quando a gente for estudar na neurofisiologia, se vocês forem ver a fundo, vocês vão ver o quê? Vocês vão ver que tem tanto fibras aferentes quanto eferentes. Tem tanto fibras sensitivas aferentes, como ele tem fibras eferentes que vão até lá dentro da orelha interna, até lá dentro do órgão de Corte, e fazem o quê? E causam contrações nas chamadas células ciliadas externas. Então, assim, numa primeira vista, tá? Tudo bem, a gente pode classificar ele como um sensorial, mas não pense que ele não tem fibras que vão entrar lá naquela orelha interna e vão fazer o quê? Vão causar contração de algumas célulazinhas também. Também tem uma influência, tá bom? Mas assim, no primeiro momento, a gente vai considerar ele um nervo craniano sensorial puramente, tá? E depois nós temos os mistos, que eles são sensoriais e motores. Então, o que a gente vai ter os mistos, não é? Por exemplo, nervo vago. O nervo vago libera acetilcolina no coração e diminui a frequência cardíaca. Mas também faz o quê? Se vocês tiverem uma irritação no miocárdio, vem fibras pelo nervo vago e fazem um reflexo que diminui a frequência cardíaca, que a gente chama de reflexo de Bessel-Jarisch. Tá? É um exemplo de algo que está acontecendo. Então, o que eu quero dizer? Ele não só libera acetilcolina como para reduzir a frequência cardíaca,
ele não vai ser somente, tem fibras eferentes, não é? Em direção ao coração, ele também traz aferências para o tronco, também traz informações para o tronco. Tá? Agora, aqui, ó, nervo facial também vai ter o quê? Vai ter fibras aferentes e eferentes. Muito do gosto que a gente sente, por exemplo, quando a gente come alguma coisa, né? O nosso paladar, uma boa parte do nosso paladar, ela é mediado por quem? Pelo nervo facial. Então, quando vocês comem uma comida gostosa, não é? O que está levando essa informação até o tronco de vocês e depois até o córtex é o quê? É esse nervo facial, tá? Então, ele é aferente e eferente, tá? Nervo trigêmeo, tá? Também tem fibras motoras e tem fibras sensitivas. Então, eu tenho o quê? O trigêmeo é principalmente... Opa, estou apontando aqui, estou apontando o trigêmeo. O trigêmeo é principalmente o quê? Ele é principalmente um paracraniano sensitivo. Ele tem algumas fibrinhas motoras também. Tá? Então, aqui a gente já tem uma noção, mais ou menos, dando essa primeira olhada no tronco, não é? Esse primeiro momento aqui, a gente já consegue entender um pouquinho desse tronco. Tá? Então, agora a gente vai olhar a anatomia de superfície do bulbo. Como se eu estivesse pegando o bulbo ali, não é? E estivesse olhando do que eu consigo ver no bulbo. Logicamente que eu já conseguiria ver o quê? Eu conseguiria ver a saída dos pares cranianos, tá? Mas o que mais que eu consigo ver nesse bulbo? Tá? Vamos dar uma olhada aqui nesse bulbo. Olha aqui, ó. Tá aqui o bulbo, tá? Essa estrutura aqui é o bulbo, tá? Olha só, o que a gente pode ver, tá? Primeira pergunta que os alunos fazem é a seguinte: onde é que começa o bulbo e onde é que termina a medula espinal? Isso é uma pergunta complexa de se responder, tá? É uma pergunta complexa. Pela anatomia, se diz o seguinte: logo acima do forame magno é o bulbo e abaixo do forame magno é a medula espinal, tá? Pela histologia, esse limite não é tão claro assim, tá? Pela histologia, isso é um limite bastante grosseiro. A histologia diz o seguinte, que o bulbo começaria logo após a saída do nervo espinal que sai de C1, da primeira cervical, tá? Uma discussão, é perto, as duas coisas são bem perto, tá? Não se preocupem, não é uma coisa muito longe da outra. Mas, assim, é uma discussão que existe, tá? A maioria dos livros colocam que o bulbo começa, não é? Quando logo após o forame magno, tá bom? Mas histologicamente isso não procede tanto, tá? Então, o começo dele seria logo após o forame magno, logo que entra dentro da caixa craniana, tá? Esse seria o limite inferior do bulbo. Qual seria o limite superior do bulbo? O limite superior do bulbo seria o quê? Seria esse sulco aqui que separa o bulbo da ponte, chamado de sulco bulbo pontino, tá? Agora, dando uma olhada aqui nessa vista ventral aqui, o que eu tenho aqui? Qual é a primeira coisa que eu tenho aqui? Eu tenho as pirâmides. Isso aqui são as pirâmides bulbares, tá? O que são essas pirâmides bulbares? Essas pirâmides bulbares são o seguinte: eu tenho fibras no meu córtex cerebral que controlam o movimento, tá? Essas fibras partem do córtex e vão fazer o quê? E vão parar na medula espinal, tá? É uma via que eu chamo de córtico espinal. Ela parte do córtex e vai até a medula espinal, tá? Ponto. Só que essas vias, elas fazem o seguinte, a gente vai acompanhar toda essa via, tá? Ela faz o seguinte, ela partiu do córtex e ela vem vindo aqui, ó, e ela passa pelas pirâmides bulbares, que é isso aqui, ó. Isso aqui, ó, são as pirâmides bulbares, tá? A maior parte das fibras que vêm desse córtex e passam por essas pirâmides bulbares fazem o quê? Passam para o outro lado, decussam.
tá? Decussam por aonde? Decussam pela decussação das pirâmides, que é exatamente isso aqui, ó. Então, o que está acontecendo? Aquelas fibras que estão vindo do córtex aqui, ó, estão vindo por essa pirâmide bulbar aqui, ó, as que vêm deste lado aqui, ó, tá? Lembrando que a gente está olhando isso ventralmente, aqui é o lado esquerdo e aqui é o lado direito, tá? Então, como se o indivíduo estivesse de frente para a gente. Então, o que a gente tem aqui, ó? Como se ele estivesse olhando de frente para a gente, tá? Então, o que eu tenho aqui, ó? Tem essas pirâmides bulbares aqui, ó, e a maior parte das fibras decussa e passa para o outro lado, tá? E as fibras que vêm desse lado aqui, elas vêm aqui, ó, e na decussação das pirâmides elas vêm, decussam e passam para o outro lado. Tá ok? Notem que isso é uma coisa muito importante. Isso aqui é a parte mais ventral do bulbo. É a parte mais de baixo, mais da frente do bulbo. Tá? Bom, esse é um ponto que é muito importante, que a gente já vai voltar a falar sobre isso. Tá? Então, isso aqui é a decussação das pirâmides. Todas as fibras decussam? Todas as córtico-espinais decussam ali? Não. Só a córtico-espinal lateral. Mas a córtico-espinal lateral representa aproximadamente 90% das fibras que vêm do córtex. Tá? Isso quer dizer o quê? Que 90% das fibras que estão vindo do córtex, elas fazem o quê? Elas decussam aqui, de um lado, e decussam do outro. Tá? E as outras, professor? As outras constituem a córtico-espinal ventral. A córtico-espinal ventral, ela faz o seguinte, ela vem aqui, ó, e passa reto e segue reto. Córtico-espinal ventral vem aqui, passa reto e segue reto. Córtico-espinal lateral vem aqui, ó, decussa nas pirâmides e depois desce. Tá? Aproximadamente 10% das fibras do córtex que passam pela córtico espinal ventral, não é? Que constituem a córtico espinal ventral, isso representa aproximadamente 10% das fibras, tá? Depois, outra coisa que eu consigo ver aqui ainda, nessa porção ventral, são essas intumescências aqui, ó, as olivas, não é? O núcleo olivar inferior. Eu consigo ver muito bem essas olivas aqui, tá? Bom, isso vai passar por aqui. E isso vai chegar na minha medula espinal, tá? Vamos ver como é que isso chega na medula espinal. Notem, essas fibras, elas estão fazendo o seguinte, elas estão passando bem o mais ventrais possíveis, tá? Vamos ver como é que isso chega na medula espinal. Isso chega assim, ó. Olha aqui, ó. Olha o córtico espinal ventral. Ele chega ventral ainda. Mas olha que coisa estranha. Olha o córtico espinal lateral, como ele está chegando bem dorsal aqui. Já vai entender como é que ele faz o seguinte. Vocês têm que imaginar que ele vem por baixo e ele faz o quê? Ele ainda decussa e passa para cima. Para entender isso. Isso é um ponto difícil de se entender da neuroanatomia, mas é um ponto importante que a gente vai ter que voltar. Tá? Bom, então a gente já deu essa primeira olhada aqui. A gente volta àquela questão, tá? Já deu essa primeira olhada aqui nesse bulbo, tá? E aí aqui, uma figura mostrando aqueles limites que eu falei para vocês, não é? Aqui o limite inferior, o nível do forame magno, e o limite superior, o sulco bulbo contínuo. Esse limite ele é muito fácil de se ver na porção ventral da medula espinal. A porção dorsal já tem que traçar mais uma linha reta, ali já fica um pouco mais complexo, tá? Olha aqui, ó. O que a gente pode ver aqui, ó? Aquilo que eu tinha dito para vocês, ó. Olha aqui, ó. As pirâmides bulbares, tá? A oliva
o complexo olivar, não é? E eu tenho o quê? E aqui eu tenho a decussação das pirâmides. Olha aqui, ó, 12º par saindo aqui, ó, desse sulco lateral aqui, ó. Depois eu tenho o quê? Depois eu tenho o nervo acessório, 11º par, aqui o nervo vago e aqui o glossofaríngeo, tá? Bom, quando eu olho a parte dorsal do bulbo, notem que aqui eu estou fazendo o quê? Notem que aqui, ó, eu cortei, tirei todo esse cerebelo aqui, para poder fazer o quê? Para poder visualizar bem esse bulbo, não é? Então, eu tenho aqui, ó, eu tenho aqui uma linha, traçando uma linha reta aqui, ó, tem uma divisão virtual, não é? Entre a ponte e o bulbo, tá? Então, aqui eu já posso observar a partir daqui. Então, o que a gente consegue notar, assim, grosseiramente, assim, ó, olhando esse bulbo, né? A gente pega esse bulbo na mão, tá? Então, a gente já consegue ver o quê? A gente consegue ver aqui, ó, olha aqui, ó. Olhem o fascículo, aqueles fascículos que vinham lá da medula. Olha aqui, ó, olhem o fascículo cuneiforme e olhem o fascículo grácil aqui, ó. Fascículo cuneiforme e fascículo grácil. Quando eles vão chegando aqui, ó, numa porção mais rostral, eles fazem o quê? Eles podem se alargar um pouquinho. E eu tenho o quê? Eu tenho aqui o tubérculo cuneiforme, não é? E o tubérculo grácil, tá? Aqui vem aqui o fascículo grácil, eu tenho o tubérculo grácil. Aqui eu tenho uma divisão, né, que a gente consegue ver bem claramente, que é o óbex, não é? E tem aqui mais para o lado um outro tubérculo, que é o tubérculo trigeminal, tá? Depois, aqui a gente vai ver com mais calma o bulbo, a gente consegue ver essa área aqui, que é a área pós-trema, que é o centro do vômito. É um dos centros do vômito, tá? Talvez o principal, mas é um dos centros do vômito. Bom, aqui a gente tem um corte do bulbo, tá? Olhem como o bulbo é parecido com a medula espinhal, tá? Olha aqui, ó. O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho aqui, ó, um sulco mediano, posterior, tá? Eu tenho sulcos intermédios, tá? Muito parecido com a medula espinhal das suas porções mais cervicais, tá? Olha aqui, ó. Tem um sulco mediano, tem os sulcos intermédios, tá? Tudo muito parecido com essa medula espinhal, tá? E olha aqui, ó. Aqui o grácil, o fascículo grácil e o fascículo cuneiforme. Parece até uma medula espinal, não é? Eles não decussaram ainda. Não chegaram ainda nos seus níveis da decussação. Mas, uma coisa que a gente pode notar aqui, ó, é o seguinte. Olha o que a gente já pode notar aqui, ó. O que é muito interessante dessa figura? É a decussação das pirâmides. Olha o sentido que as fibras estão decussando. Elas estão vindo aqui, ó, da parte inferior e estão fazendo o quê? Tá? E estão fazendo isso aqui, ó. Então, decussando. Ela vem aqui, ó, vem por baixo, ela decussa para o outro lado e também para cima, tá? Então, na realidade, o que acontece? A córtico-espinal, quando ela vem descendo, ela faz o quê? Ela não só troca de lado a córtico espinal lateral, as fibras não somente trocam de lado, mas elas fazem isso aqui, ó. Elas vêm por baixo, elas trocam de lado e elas sobem. Entenderam? É exatamente isso que está aparecendo aqui na figura. Olha só. Ela está passando para o outro lado e ela está subindo. Por isso que, olha aqui, ó. Olhem a via piramidal. Aqui, ó, vamos voltar aqui, ó. Olha aqui, ó. Isso aqui é ventral, tá? Isso aqui é a parte mais de baixo. As pirâmides bulbares são a parte mais de baixo, tá? E elas vão decussar e vão fazer o quê? Elas vão fazer essa decussação aqui, ó. E vão fazer o quê? E vão acabar chegando na medula espinhal. Vão continuar descendo aqui, ó. Elas decussam e continuam descendo
e vão acabar chegando na medula espinhal. Só que quando elas chegam na medula espinhal, aqui no bulbo, elas estão o quê? Essas fibras que estão vindo lá do córtex, elas estão o quê? Elas estão na porção ventral, certo? Elas estão bem por baixo, tá? Mas quando elas chegam no bulbo, elas estão lá em cima. Como estão lá em cima, professor? É só olhar a figura. Olha aqui, ó. Olha quando chega a córtico espinal lateral. Está lá em cima. Certo? Então, o que está acontecendo aqui? Ela tem que cruzar e tem que subir. Certo? Subir, eu quero dizer ficar mais dorsal. Não subir em direção ao encéfalo, tá? Ela tem que cruzar, as fibras estão descendo. Elas têm que cruzar e tem que fazer o quê? E tem que ficar mais dorsais, tá? Talvez essa seja a melhor explicação. Talvez o termo subir não funcione muito bem, tá? Tem que ficar mais dorsal, tem que vir aqui, ó, para ficar nessa porção mais dorsal. E aí, depois, essa fibra aqui, ó, faz uma sinapse com o corno ventral aqui, ó, e controla, por exemplo, a musculatura da mão. Tá? Ok? Bom, vamos olhar de novo na figura. Olha aqui, ó. Ela vem aqui, ó. Ela vem ventral e faz o quê? E decursa para formar essa parte lateral aqui, ó. Quando chega lá na medula espinal, essas fibras já estão bem lateralizadas. Lembrando que tem uma parte que não decursa e segue, não é? Que é o córtico espinal que é o córtico espinal ventral, tá? Isso aqui continua. Aí alguém vai perguntar, mas decursa? Decursa, mas só lá na medula espinal. Essa é a grande diferença do córtico espinal lateral e do córtico espinal ventral. O córtico espinal lateral ele faz o quê? Ele já decursa nas pirâmides bulbares. E o córtico espinal lateral ele segue reto e ele só decursa, ele só vai acabar inervando o outro lado. E na realidade ele acaba inervando os dois lados, tá? Mas ele só acaba inervando o outro lado quando ele faz o quê? Quando ele chega lá no seu alvo, na medula espinal. Tá? Bom, eu não vou me ater mais nessa figura porque isso aqui já faz parte da microneuroanatomia que a gente vai tratar nas outras aulas. Mas este ponto aqui era um ponto que era importante que eu queria trazer nessa aula. Tá? Bom, entenderam essa figura? Agora, vamos falar sobre a decussação, não é? Como vai acontecer a decussação das fibras que vêm da coluna dorsal e vão formar o que a gente chama de lemnisco medial. Tá? Como é que isso acontece? Por exemplo, isso aqui, ó, é a coluna dorsal que a gente viu lá na aula de neuroanatomia da medula espinal. Tá aqui, ó. Isso aqui é a coluna dorsal, tá? Isso aqui eu estou passando o mouse aqui, é a coluna dorsal. A coluna dorsal é formada de fascículos grácil e cuneiforme, tá? Fascículo grácil leva informação da porção sacral e lombar, e o fascículo cuneiforme leva as informações do corpo relativas à parte torácica e cervical. Que tipo de informação vai? Informação de tato epicrítico, aquele tato fino, informação de pressão epicrítica, informação de vibração, informação de posição das articulações, propriocepção, uma parte também das fibras que levam informação de difuso muscular passa por ali. Então, esse tipo de informação que vai por ali. Tá? Para que a gente entenda, vamos entender tato epicrítico, tá? Que é o tato fino. Usar de exemplo o tato epicrítico. Tá? Pois bem, notem que esse corte aqui, só lembrando, esse é um corte cervical da medula espinal, porque tem cervical, torácica, lombar e sacral. Se fosse um corte sacral, teria só as fibras sacrais. Se fosse lombar, teria lombar e sacral. Se fosse torácica, teria torácica, lombar e sacral. Se fosse cervical, teria cervical, torácica, lombar e sacral. Tá? Bom, isso está subindo, tá? Isso está subindo. E quando isso chega
nos núcleos grácil e cuneiforme do tronco. Isso faz o quê? Essas fibras estão subindo e elas fazem o quê? Elas decussam e passam para o outro lado. Tá? Elas decussam e passam para o outro lado no fascículo grácil e nos núcleos grácil e cuneiforme. E aí depois o que sobe a gente chama de leminisco medial. Tá? Bom, vamos ver isso num esquema aqui. Ó. Olha aqui. Ó. O que eu tenho aqui? Eu tenho isso aqui. Ó. Por exemplo, vamos colocar tudo como tato epicrítico. Tá? Do pé, da mão e da ponta do nariz. Tá? Tudo um toquezinho fino, um toquezinho delicado. Do pé, da mão e da ponta do nariz. Olha aqui. Ó. Do pé, vai fazer o quê? As fibras entram no corno dorsal, tá? Vão fazer o quê? Vão entrar no corno dorsal, já vão fazer passam para a coluna dorsal e fazem o quê? E vão ascendendo, tá? Da mão, a informação entra no corno dorsal, faz o quê? Entra aqui por essa coluna dorsal e vai ascendendo, tá? Notem que do pé aqui ela está indo em vermelhinho, da mão ela está indo em verde, tá? E da ponta do nariz, tá? A ponta do nariz não vai estar na medula, não é? Já vai entrar lá na ponte, não é? Porque o quinto par craniano pertence à ponte. Então eu tenho o quê? Eu tenho um núcleo do quinto par craniano aqui. Então olha aqui, ó, o quinto par craniano vem aqui, ó, e já faz sinapse com esses neurônios que estão aqui no núcleo, e essa informação entra aqui. Tá? Ok? Então, o que acontece? Isso entrou aqui, tá? E depois isso faz o quê? E aí isso vai decussar nesses núcleos grácil e cuneiforme. Vai haver uma decussação nesses núcleos grácil e cuneiforme, tá? Mas notem uma coisa, algumas coisas são importantes que a gente note aqui, ó. Os núcleos grácil e cuneiforme, tá? Eles são bem dorsais. Aqui, ó. Se vocês olharem a figura, eles são bem dorsais. Mas o leminisco medial, ele já é mais ventral. Então, o que está acontecendo? Essas fibras, elas têm que passar para o outro lado e descerem. É ao contrário. Perdão. Essas fibras têm que passar para o outro lado e têm que ficarem mais ventrais. Descerem pode gerar uma confusão na cabeça de vocês. Tá? E aí elas ascendem mais ventrais. Elas sobem em direção ao córtex mais ventrais. É ao contrário do que eu tenho nas pirâmides bulbares. As pirâmides bulbares vêm bem ventrais e elas fazem o quê? E elas ficam mais dorsais, o córtex espinal lateral, não é? E fazem o quê? E descem mais laterais, tá? Bom, então, vamos voltar para aquela figura, tá? Olha aqui, ó, as fibras têm que chegar aqui, elas chegam nessa porção dorsal, depois elas descem, e depois elas fazem o quê? E aí elas vão formar, não é? O que a gente chama de leminisco medial. Que feixe, trato, leminisco é um conjunto de fibras que ligam um lugar a outro, tá bom? Então vai haver o quê? Elas vai seguir aqui, ó, através desse leminisco medial e vai chegar aqui no tálamo. E depois do tálamo vai se projetar para onde? Vai se projetar para o córtex cerebral, tá? Aqui para o córtex somatosensorial, não é? Que é o giro pós-central, tá? Que é exatamente esse corte aqui, ó, que eu tenho representado em 5, tá? Que eu vou ter representado aqui nesse número 5, tá bom? Bom, tá? Volto a dizer, isso aqui é uma visão bem simplificada, tá?
de uma anatomia bem grosseira. Depois, quando eu for dar a microneuroanatomia, vai ser bem mais detalhado. Eu vou mostrar exatamente aonde entra, algumas fibras entram e passam direto, algumas outras fibras descem, tá? Tem uma série de questões complexas aí, não é tão... Isso aqui é mais um esquema para que vocês comecem a entender, tá bom? Vamos ver algumas coisas aqui dessa figura, tá? Olha aqui, ó. Vermelhinho é o pé, não é? O pé está subindo aqui, ó, por essa coluna dorsal e o pé está bem medial. Será que está correto isso? Será que isso é correto? Para ver se está correto, a gente tem que olhar aqui, ó. O medial tem que ser o quê? Tem que ser a porção sacral. Vou dar uma olhada. Tá aqui, ó. Sacral é bem medial. Tá? Depois, eu faço o quê? Depois eu tenho aqui, olha a fibra que está levando a informação do dedo. Ela faz o quê? Ela vem e faz o quê? Ela já é o quê? Ela já é mais lateralizada. Ela está aqui, ó. Tá nessa porção mais lateral aqui, ó, da coluna dorsal. Tá? Se está levando informação da mão, já é mais cervical. A intumescência cervical é que vai acabar inervando os membros superiores, não é? Vamos dar uma olhada. Olha aqui, ó. Cervical aqui, ó. Tá? Um pouquinho de torácica aqui e cervical aqui, mais laterais. Tá? Bom, e aí tem o trigêmeo entrando aqui um pouquinho mais lateralmente, então mais para cima. Faz todo sentido, não é? Olhem como sempre tem uma somatotopia no corpo. Olha aqui, ó. Sempre tem uma organização do corpo dentro do sistema nervoso. Isso é muito interessante, você tem que entender isso. A representação do corpo, ela não é ao acaso, tá? Ela é o seguinte, ela é, por exemplo, primeiro vem os neurônios que inervam o pé, depois os neurônios que inervam o tornozelo, depois os neurônios que inervam o joelho, depois os neurônios que inervam o quadril, depois a barriga, depois o peito, depois os ombros, depois a mão, depois a cabeça, tá? Sempre vai ter essa somatotopia, o corpo sempre vai ser representado, né, dessa maneira. Olha aqui, ó, nesse exemplo está sendo representado dessa maneira. Olha aqui, ó, pé mais medial, depois um pouquinho mais lateral no verde aqui, mão, depois um pouquinho mais lateral já lá no tronco cefálico, cabeça. Pé, mão e cabeça, tá? A organização do sistema nervoso não é algo sem pé nem cabeça, tá bom? E aí depois isso desce, não é que desce, se torna mais ventral. Descer pode gerar uma confusão na cabeça de vocês. Se torna mais ventral e ascende por esse lemnisco medial. Quando ascende por esse lemnisco medial, passa pelo tálamo, pelo núcleo, pelos núcleos do tálamo, não é? E vai para o córtex somatosensorial. Agora vamos seguir aqui no córtex somatosensorial. Olha aqui, ó. Olha o vermelho, ele faz o quê? Ele se projeta para uma região mais medial aqui, ó, do córtex. Então quer dizer o quê? Que a informação do pé se projeta para uma região mais medial aqui do córtex. Vamos ver se isso está certo? A gente tem que olhar uma figura do córtex que mostra os neurônios dessa região. Olha aqui, ó. Mais medial aqui, olha aqui, ó. Um dos ventrículos laterais aqui, ó. Mais medial aqui, ó. Tá o pé. Lógico que isso aqui é do outro lado, né? A figura que eu mostrei para vocês é desse lado esquerdo, não é? Essa figura. E isso aqui é do lado direito, pensando que eu estou olhando de frente para o indivíduo, tá? Então eu tenho o quê? Mais medial é o pé. Vamos seguir mais um, ver se está certo. Olha o verdinho aqui, ó, a mão. Sigo aqui, ó, as fibras que vêm no leminisco medial e elas fazem o quê? Elas se projetam aqui para cima, ó, tá? Então, estou dizendo que a informação da mão vai estar aqui em cima, vai estar nessa porção mais dorsal aqui desse córtex somatosensorial, desse giro pós-central. Vamos dar uma olhada? Está aqui ela. Aqui está a representação da mão. Aqui estão os neurônios que recebem informação da mão. O nome disso é homúnculo sensorial de Penfield.
O Penfield e o Rasmussen eram pesquisadores que eles faziam sentido, eles faziam neurocirurgias e colocavam eletrodos e estimulavam determinadas regiões do córtex e de várias regiões do encéfalo e perguntavam o que o indivíduo estava sentindo. Até hoje isso é utilizado em neurocirurgias, né? Muitas são feitas com o indivíduo desperto e se estimula algumas regiões para ver o que está acontecendo e qual a resposta que o indivíduo tem. Tá? Então isso ficou conhecido como homúnculo de Penfield. Esse é o homúnculo sensorial. Se vocês forem no giro pré-central, tem o homúnculo motor de Penfield. Tá? Essa aula de córtex, mas a gente já dá uma adiantada aqui. Vamos seguir mais um? Trigêmeo, inervação da face. Tá? Olha aqui, ó, em azul. E aqui, ó, vem até o tálamo e depois faz o quê? Se projeta para essa porção mais lateral do córtex. Vamos ver no homúnculo, ver se está certo. Olha aqui, ó, olha a face nessa porção mais lateral. Tá? Conseguiram entender isso? Ou seja, que ascende a coluna dorsal, decursa nos núcleos grácil e cuneiforme, tá? E aí, alguém pode estar me dizendo assim, tá, mas as fibras, se os núcleos grácil e cuneiforme ficam no tronco, como é que as fibras do trigêmeo, tá? As fibras do trigêmeo, elas entram e descem um pouquinho, tá? Até vou chegar no tronco para depois subir de novo, tá? Depois eu vou mostrar uma figura, não estou com o livro aqui, mas depois eu vou mostrar uma figura. Acho que até eu posso tentar abrir depois um arquivo para mostrar essas fibras descendo, decussando e subindo, tá? Mas eu mostro na neuroanatomia, na microneuroanatomia eu mostro para vocês, tá? Bom, para deixar bem claro isso, eu vou usar um esquema que explica como isso acontece. Olha aqui, ó. Leminisco medial, tá? Lógico que isso aqui é uma imagem da medula espinal, tá? Essa informação, aqui está a coluna dorsal e vai fazer o quê? E vai decussar lá no tronco. Então, o que eu tenho aqui, ó? Esse aqui é o lado esquerdo, esse aqui é o lado direito. Então, o que vai acontecer? Essas fibras da coluna dorsal estão subindo e elas fazem o quê? E elas descem aqui e continuam subindo. Elas se projetam mais ventralmente e continuam subindo. Ela tá subindo dorsal, ela faz o quê? Ela cruza para o outro lado, mas se projeta ventralmente e continua subindo. Tá? Então, aqui vai formar o leminisco medial que está levando a informação, não é? Desse lado esquerdo do corpo. Tá? Aqui, igualmente, se forma o leminisco medial que está levando essa informação do lado direito. Lógico que isso não vai acontecer nesse segmento da medula, que eu não tenho como mostrar isso em outros segmentos, tá? Mas isso vai acontecer ao longo no tronco, quando decursa e vai, tá? Agora, o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho o seguinte, aqui eu tenho o sistema das pirâmides bulbares, tá? Vem aqui, ó, elas vêm aqui, ó, vêm ventrais, decursam e passam para o outro lado, tá? Só que elas estão descendo, tá? A figura não é muito clara, parece que está descendo por aqui, né? Mas não. Ela faz o que? Ela vem aqui, ó, passa para o outro lado e isso está descendo, tá? E aqui as pirâmides bulbares, né? O trato córtico-espinal do lado direito, né? Vem do lado direito, decursa para o lado esquerdo. Certo? Praticamente tudo decursa. Tá? O cerebelo, inclusive, decursa 2 vezes. Ele vai até o córtex, decursa, e depois do córtex para a medula, decursa de novo. É uma certa confusão. Tá? Mas uma boa parte das fibras decursa. Tá? E aqui nós temos o quê? Representada a decussação dos meniscos, dos leminiscos, né? Dos leminiscos, e aqui a decussação das pirâmides. Tá? Por isso que as vias
que vem a córtico-espinal lateral, ela é chamada de via piramidal, tá? Na prática, o pessoal chama o seguinte, eles chamam vias piramidais todas as vias que vêm do córtex e vão acabar inervando vias motoras. Então, a córtex espinal ventral acaba entrando dentro de um jargão clínico que ela é uma via piramidal também. Quais são as outras vias? Quais são as extrapiramidais? São todas as outras vias motoras, que são várias, que a gente vai aprender depois, que não vêm do córtex, tá? Na realidade, essa nomenclatura, ela, quando fala da córtex espinal lateral, ela é correta, porque a córtex espinal decursa nas pirâmides vulgares, então ela é uma via piramidal. Mas a córtex espinal ventral não decursa nas pirâmides vulgares, então, nesse sentido, ela não é correta, tá? Então, por isso, alguns chamam de sistema lateral e sistema medial motor, não é? Então, tem essa questão aí. Bom, começamos nossa primeira aula de tronco. Espero que vocês tenham gostado. Eu não quero avançar muito, porque isso é muita informação, vocês têm que prestar bastante atenção nisso, tá? Em breve teremos mais uma, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Um bom final de semana para vocês. Espero que esteja tudo ok com vocês. E um grande abraço.